Oi, gente, tudo bem? Prazer receber vocês todos aqui no nosso República Agro, tratando de um tema muito importante hoje, muito relevante para o Brasil e para o mundo inteiro. Tem a ver com as questões ligadas a comércio internacional e os organismos que regulam o comércio, fundamentalmente a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, uma instituição ligada à Organização das Nações Unidas. Para falar sobre isso, eu tenho a honra muito grande, o prazer muito grande de ser conosco a Tatiana Prazeres. A Tatiana é uma profissional experimentada nessa área, tive contato com ela quando estava no Ministério da Agricultura lá quase 20 anos atrás. A Tatiana é analista internacional, ela foi secretária de Comércio Exterior do Brasil, uma posição muito importante, relevante nesse processo todo. Trabalhou na OMC por algum tempo e também foi consultora e professora em Pequim por alguns anos. Então ela conhece profundamente a China e essa área de comércio internacional. Tatiana, é um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso República. Muito bem-vinda, minha filha. Tudo bem com você? Muito obrigada, doutor Roberto. Satisfação participar dessa conversa com o senhor. Tatiana, vou começar com uma conversa meio chata, né? Mas que é importante para todos nós aqui no Brasil. A gente tem ouvido falar muito que as organizações ligadas às Nações Unidas estão perdendo protagonismo global, né? O próprio Conselho de Segurança da ONU, esse tema mais recente de invasão da Ucrânia pela Rússia, as coisas se comportaram de uma maneira muito diplomática, uma forma muito diplomática, muito bem feita, mas muito diplomática. Então, há uma conversa de que os órgãos das Nações Unidas estão perdendo protagonismo. Pergunto para você, nesse cenário global de hoje, a OMC ainda mantém uma liderança importante nas regras de comércio internacional? E outra coisa, o que ela pode fazer para interferir quando as coisas não andarem bem? Por favor, Tatiana. Tá ótimo. É importante falar disso, doutor Roberto. A OMC tem uma importância histórica para o Brasil que é muito, muito, muito significativa, né? E, de fato, hoje a organização passa por um desafio grande. Basicamente, todas essas organizações internacionais, a cooperação multilateral, isso tudo passa por desafios importantes. Mas eu vou falar um pouquinho do histórico, porque, afinal de contas, a OMC é importante para o Brasil, né? Nessa área do agro, e aí eu vou focar em agro aqui, o Brasil, com sucesso, abriu disputas comerciais para defender os interesses do país, né? Então, o algodão, o senhor conhece muito bem essa história, açúcar, frango, enfim, são setores que se beneficiaram da capacidade de o Brasil levar a Organização Mundial do Comércio uma disputa, defender a causa, né, desses setores e reverter uma situação comercial que era, de fato, prejudicial aos seus interesses. Disputas foram abertas contra a Índia, contra a China, contra a União Europeia, no caso do açúcar, contra os Estados Unidos, no caso do algodão, a Indonésia, no caso de frangos, etc., etc. Então, esses contenciosos serviram para que o Brasil pudesse garantir a efetividade dos acordos comerciais que o país negociou. Então, isso é uma importância muito, muito, muito grande para o Brasil. Além disso, mais recentemente, é verdade que a OMC tem enfrentado dificuldades para concluir novos acordos comerciais, mas ainda assim, doutor Roberto, por exemplo, na área de subsídios às exportações agrícolas, né? Houve um acordo em 2015, aí eu estava na OMC, participei de maneira muito próxima dessa negociação. Os 164 membros da OMC, por consenso, né? Não é algo trivial, concordaram em proibir subsídios às exportações agrícolas, e esse tipo de subsídio é o mais danoso, né? É o que mais distorce o comércio internacional. Na verdade, o produtor, diante de um cenário de subsídios oferecidos pelo outro país, o produtor do Brasil não está competindo com o produtor do outro país, na verdade está competindo com o tesouro do outro país, está competindo com a capacidade de um outro país apoiar a sua produção. Então, esses subsídios são muito, muito distorsivos e em 2015, então, houve a conclusão desse acordo, que é algo importante. Em 2013 também houve um grande acordo para a desburocratização do comércio internacional, para a facilitação do comércio, para a eliminação dessas exigências que são desnecessárias e que atrapalham, encarecem
implica um tempo, custo, né, ao comércio. Na área do agro, isso é muito importante. Eu lembro, há uma previsão nesse acordo, por exemplo, para que se agilize o desembaraço, o despacho aduaneiro de produtos perecíveis, né? Então, enfim, houve avanços, mas eu concordo com o senhor que os desafios são grandes, né? E a situação hoje é mais desafiadora. Em primeiro lugar, esse tribunal da OMC, que o Brasil recorreu várias vezes com sucesso, hoje está paralisado por uma questão política séria, né? Os países estão buscando resolver o impasse na nomeação dos juízes, né? Eu digo tribunal, juízes, enfim, para facilitar, mas a lógica é essa. E, além disso, há um ambiente negociador mais complicado. Há tensões envolvendo China e Estados Unidos, há essas tensões geopolíticas, né, que afetam, enfim, as relações internacionais de uma maneira muito profunda. Há eu chamaria de securitização da agenda de comércio. Essa preocupação com segurança vai ganhando espaço, e a verdade é que ela faz com que diminua o apetite por liberalização comercial, por redução de barreiras ao comércio. Ao contrário, né? Essas preocupações, com segurança alimentar crescem, né? Já existiam antes, mas ganham uma nova dimensão diante de uma guerra, por exemplo. Preocupações com questões sanitárias também cresceram no contexto da pandemia. Há o risco de que isso embuta uma dose de protecionismo, ou seja, que os países recorram a esse argumento, utilizem esse argumento para esconder interesses protecionistas. E, em função disso, na verdade, a OMC deveria ser ainda mais importante, né, para evitar enfim, esse acervo de regras, esses mecanismos para a solução de disputas, para entendimentos a partir daquilo que foi negociado se fortalecesse. Mas o risco é de que aconteça o contrário. O risco é de que essa agenda, essa preocupação de segurança acabe se sobrepondo, não é, a todo esforço de décadas para, enfim, construir e fortalecer um sistema de comércio. Então, acho que é um momento desafiador para a comunidade internacional, para o comércio internacional e, no limite, para os exportadores, inclusive os brasileiros e do agro. Esse tema que você referiu aí, dos painéis na OMC contra o subsídio ao açúcar europeu e o algodão nos Estados Unidos, começou com o Pedro Camargo Neto, lá atrás, no mandato Pratinho de Moraes, né, no Ministério da Agricultura. Mas foi no meu período, e você também, no MIDIC, que nós conseguimos finalmente vencer esses dois painéis, e foi uma importantíssima vitória e um importantíssimo protagonismo da OMC nesse processo. De lá para cá, a gente vê que tem crescido muito acordos bilaterais, acordos multilaterais, mais ou menos à margem da OMC. Então, duas questões nesse ponto. Primeiro, isso prejudica a OMC? Prejudica as regras de comércio? Os acordos bilaterais são bons ou são ruins? Segundo, no mesmo tema, esse grande acordo, União Europeia e Mercosul, que era tão importante para todos nós, para a União Europeia e para o Mercosul também, Brasil particularmente, está encalhado até hoje. O que você acha dessa questão? Tem chance de avançar ou não? Por favor. Doutor Roberto, realmente os acordos regionais sempre coexistiram, né? Existiram em paralelo ao sistema multilateral, né? A OMC, claro, desde 95, mas o GATT desde os anos 40, foram desenvolvendo regras comerciais que se aplicavam a um grupo maior de países e, em paralelo, os países em grupos menores negociavam acordos mais profundos, né? A ideia é que, com grupos menores, a possibilidade de se negociar regras mais ambiciosas, cortes mais profundos nas tarifas, incluir temas que, no âmbito maior, talvez não encontrasse consenso, etc., etc. Então, essa dinâmica de avanço de regras multilaterais e regionais ou preferenciais ao mesmo tempo sempre houve. O problema é que agora a OMC encontra dificuldade muito grande de avançar e, é claro, sempre há grupos menores dispostos a firmar acordos preferenciais. Isso tem acontecido. É interessante porque nos Estados Unidos diminuiu muito o apetite por acordos de comércio, né? Uma discussão, enfim, política grande nos Estados Unidos sobre isso, mas na Ásia não, né? É muito importante a gente destacar o que está acontecendo na Ásia em termos de acordos comerciais neste momento, né? Bom, a sigla a gente chama de RCEP em português, mas é Parceria Econômica Regional Abrangente,
esses nomes são ruins, mas enfim, é um acordo que é de fato abrangente, né? São 15 países que fazem parte dele, e inclusive a China. Então, a China aprofundando suas relações comerciais com a região, a Índia optou por ficar de fora no último momento, mas basicamente nesse RCEP, como a gente chama, nós temos China, Coreia, Japão no mesmo acordo comercial. Isso é realmente muito significativo. O acordo foi assinado em dezembro de 2020 e entrou em vigor em janeiro deste ano, né? Então, em muito pouco tempo, em basicamente um ano, os países conseguiram as ratificações necessárias para o acordo começar a funcionar, a se tornar obrigatório, e isso mostra que fora dos Estados Unidos, mas especialmente na Ásia, há apetite para acordos comerciais, eles estão acontecendo. Além disso, os americanos, durante um dos primeiros atos do governo Trump foi retirar os Estados Unidos da parceria transpacífica, né? Mas os demais membros do TPP, como era chamado, continuaram, decidiram que iriam em frente sem os Estados Unidos, e o que era para ser um acordo com 12 países, hoje é um acordo com 11 países, e há outros países na fila para fazer parte dessa parceria transpacífica. Então, eu dou esses dois exemplos, né, da parceria, da nova versão, digamos, da parceria transpacífica, e esse acordo em que a China participa com outros 14 países, para ilustrar o fato de que há, sim, especialmente na Ásia, apetite por acordos comerciais. A rigor, eles não deveriam prejudicar a OMC. A história da OMC é de uma organização que evolui a partir das experiências de outros países, das experiências dos seus próprios membros em outros acordos comerciais. Então, essas negociações regionais que avançam de maneira mais rápida, vão testando as fronteiras dos novos temas, etc., podem beneficiar a OMC à medida em que os seus participantes tragam para o foro multilateral essas discussões que ocorrem em grupos menores. E, a rigor, não deveria ser incompatível. O problema não é o avanço dos acordos regionais, é o fato de a OMC ter perdido essa capacidade de entregar mais acordos, né? Acho que isso é especialmente preocupante para o Brasil, porque, afinal de contas, assuntos do agro, né, especialmente na área de subsídios, exigem um esforço coletivo, né? Subsídios agrícolas, a gente fala muito disso, não se resolve em acordos menores, com 2, 3, 4 parceiros, é necessário um entendimento maior para que isso seja tratado. Bom, dito isso, eu falo um pouquinho sobre o Mercosul e a União Europeia, que é um acordo importantíssimo, né, para o Brasil. Foi negociado por muitos anos, inclusive no momento em que eu estive no governo, nós estávamos buscando já avançar esse acordo, realizamos consulta pública, ouvimos o setor privado, o setor produtivo, afinal de contas, quais os interesses, preocupações, etc. Enfim, eu acho que o Brasil tem um desafio grande para fazer com que esse acordo efetivamente entre em vigor. Há resistências na União Europeia, a gente precisa dizer isso, né? E precisa encontrar uma maneira, o Brasil precisa encontrar uma maneira com os sócios do Mercosul de buscar responder a essas resistências, né, da melhor maneira possível e retomar o curso necessário para que o acordo entre em vigor, né? Então, acho que é importante, houve uma grande celebração devida no momento em que o acordo foi concluído, mas não se pode esquecer desse acordo, porque, afinal de contas, hoje ele não existe, né? Não entrou em vigor, não foi concluído, não produz efeitos. Então, esse empenho que houve em algum momento para que o acordo fosse fechado não pode se dissipar sob pena de a gente não colher nenhum fruto dele, né? E já faz quase 3 anos do acordo definido e nós estamos no limbo até hoje. Tatiana, você falou aí em resistência, tá? Você acha que a agenda ambiental é um fator de resistência para, por exemplo, o acordo Europeia-Mercosul acontecer? E outros também? É um fator muito importante, e, enfim, essa agenda de comércio e meio ambiente vem ganhando importância, né? Assim, em algum momento no passado, esses temas foram tratados de forma separada, isso não é mais o caso, isso realmente ficou para o passado. Para bem ou para o mal, a verdade é que esta é a realidade, o Brasil precisa lidar com ela, né? Há várias barreiras que surgem no comércio em função de preocupações ambientais,
questões climáticas, desmatamento. Então, essa é uma dimensão do problema, são as barreiras adotadas em função de questões ambientais, mas há uma outra dimensão que é política e que tem a ver com a conclusão de acordos comerciais, tem a ver com a possibilidade de se utilizar o argumento ambiental como instrumento de barganha numa negociação comercial, inclusive para colocar um acordo comercial na geladeira, né? Então, essa é uma dimensão que precisa ser atacada também. Eu acho que o Brasil tem um dever de casa importante, e a verdade é que também na União Europeia as preocupações ambientais se misturam a questões protecionistas. É difícil separar o que é uma coisa, o que é outra, mas independentemente da verdadeira causa do problema, eu acho que o Brasil precisa encarar a agenda ambiental com seriedade e buscar resgatar ou tirar esse acordo do limbo em que ele se encontra, como você mencionou. Você fica falando dessas coisas, Tatiana, eu me lembro, quando eu estava no Ministério da Agricultura, eu criei no Ministério da Agricultura uma Secretaria de Relações Internacionais para trabalhar próximo do Itamaraty, né, e acho que essas coisas funcionaram muito bem, melhorou muito o relacionamento do agro com o Itamaraty, que é um organismo extraordinário. Para mim, o florão do governo brasileiro está no Itamaraty, Banco Central, etc. E criei também os adidos agrícolas, que estão desempenhando um papel muito relevante, melhorando cada vez mais, porque inclusive foi ampliado o número de adidos agrícolas recentemente. Você teve muito tempo na China, como consultora, dando aula também na China. E a China tem sido um parceiro extraordinariamente importante no Brasil agro, né? E as relações comerciais são impressionantes. No ano 2000, por exemplo, nós exportamos pouco mais de $500 mil para a China, do agronegócio. No ano passado, 35 bilhões de dólares, que é um crescimento espantoso, explosivo, né? A China é um país que trabalha muito estrategicamente. Você tem isso muito claramente, né, Tatiana? Olham sempre as coisas a longo prazo. Embora a agricultura não seja a sua área específica, você acha que existe algum risco de que, com o tempo, a China busque alternativas de fornecedores para elas, para reduzir a dependência do Brasil? É uma coisa que pode ameaçar, digamos assim, o cenário brasileiro agrícola? Doutor Roberto, realmente eu estou chegando de 3 anos na China e acompanhando essa dimensão comercial da China com enorme interesse, e realmente aprendi muito, inclusive com adidos agrícolas da Embaixada do Brasil em Pequim, adidos em Genebra também incríveis, mas o Brasil está certamente bem representado nessa área. A China é o principal destino das exportações do Brasil desde 2009, e hoje cerca de 1/3 do que o Brasil exporta para a China, né? 1/3 das nossas vendas, é realmente muito impressionante. Claro, a questão da baixa diversificação da nossa pauta exportadora, soja, minério de ferro e petróleo respondem por 75% do que o Brasil vende para a China, e há uma concentração também em poucas empresas, até pelo perfil, né, do que o Brasil vende. O agro tem uma inserção grande no mercado chinês. O Brasil é o primeiro ou o segundo, né, isso se altera, fornecedor de alimentos para a China, de produtos do agro. Então, há um relacionamento muito forte aí. Isso é importante. Agora, do ponto de vista dos chineses, há uma preocupação muito clara com segurança alimentar. A segurança alimentar é, historicamente, uma preocupação grande de Pequim. E isso, na prática, eu acho que se desdobra em 2 grandes linhas de atuação, né, do ponto de vista de política pública. A primeira é o esforço para aumentar a produtividade da agricultura chinesa. Nós, do Brasil, não costumamos ver a China como um grande produtor agrícola. A China é um grande produtor agrícola, né, é um grande produtor agrícola. E, enfim, há esforços nesse sentido, há uma série de medidas, por exemplo, o uso de tecnologia no agro, que cresce muito na China, até revisão de legislação sobre OGMs, né, organismos geneticamente modificados, biotecnologia, etc. Então, há um esforço dos chineses de lidar com segurança alimentar, basicamente aumentando a produtividade da agricultura chinesa. E a outra frente de atuação é a diversificação de fornecedores, né? A China não quer ficar na mão de 1 ou 2 fornecedores e busca, portanto, ampliar os países dos quais importa. E aí, investimentos chineses na África, por exemplo,
eu acho que ilustram esse objetivo. Então, acho que segurança alimentar é chave para os chineses, e nessas duas frentes, aumento da produção / produtividade na China, mais diversificação de fornecedores é algo que é importante para os chineses. Há um risco para o Brasil? Eu acho que sempre há, né? O Brasil é evidentemente um grande produtor, altamente competitivo, mas há o risco da complacência, né? A China está mudando, não apenas em função dessas políticas de que eu falei, né, que eu me referi, mas outros concorrentes do Brasil também se tornam mais competitivos no mercado chinês. A tendência de que Índia ganhe espaço, Indonésia ganhe espaço na China, etc. Há esse esforço dos chineses de fazer acordos comerciais para que exatamente melhorem as condições de competitividade de outros países no mercado chinês. Isso tudo faz parte, né? Eu acho que é importante que o Brasil se mantenha atento a essas dinâmicas. Atento também às questões associadas a clima, né? A China está num esforço enorme para uma transição climática, energética, econômica, e como é que o Brasil pode aproveitar as oportunidades, como é que o agro brasileiro pode aproveitar oportunidades associadas a isso, é uma outra questão importante. Então, o Brasil hoje está muito bem posicionado, mas a verdade é que eu acho que o trabalho não termina nunca, né? E a China é um país muito, muito dinâmico, muito sensível a temas de segurança alimentar, muito preocupado em não depender de um ou outro fornecedor nesse contexto. Assim, nossa conversa é uma delícia. Falar com uma pessoa que você conhece tudo é tão fácil. O problema é que o tempo passa muito depressa. Então, não vamos ter que ir terminando aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, muito ligada à questão atual da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Você falou em segurança alimentar como uma questão prioritária para a China e vários países do mundo que não tem autossuficiência desse processo alimentar. O Japão é um deles, e os outros países asiáticos também. Te pergunto, você acha que a guerra, se alongar muito, pode ser uma ameaça à segurança alimentar global? Ou, pelo menos, gerando inflação de alimentos? Certamente, certamente. Eu acho que a guerra... Bom, há várias dimensões, há várias repercussões da guerra, mas, digamos, no âmbito econômico, evidentemente, há instabilidade, imprevisibilidade, isso afeta, né, as perspectivas de crescimento global e há um efeito em cascata. Além disso, há a questão da inflação de alimentos, como o senhor mencionou, que já, digamos, parte de uma base ruim. A gente já está experimentando inflação em nível global, vários países, né, inflação sincronizada, e, naturalmente, a guerra agrava esse cenário. Para o comércio também a questão logística, né? O senhor conhece bem isso. Houve uma disrupção muito grande na logística do comércio internacional no contexto da pandemia, com fábricas abrindo e fechando, portos abrindo e fechando, problemas de suprimentos, etc, etc. Então, a guerra, digamos, agrava esse contexto da logística internacional. Isso tudo também contribui para a inflação a qual eu me referi. E, de maneira geral, o cenário se torna mais sombrio, né? Os países, essa sensação de vulnerabilidade associada à guerra faz com que a política comercial dos países responda a isso. E como é que se responde a isso? Bom, com preocupação como segurança alimentar, e aí aumento de tarifas, ou aumento de subsídios, ou esforços para reorganização de cadeias de valor, essas iniciativas para que se atraia investimento de volta para os países de origem, etc. Então, há um impacto, né, no sentido de desfavorecer o comércio internacional, principalmente a partir da instabilidade, da incerteza, da insegurança que isso gera. Muitos falam que talvez nós estejamos no final de uma era de ouro da globalização. Os países agora têm uma agenda mais nacionalista, mais voltada para dentro, menos entusiasta da cooperação global, do comércio, enfim, dos fluxos econômicos, das parcerias globais. Tatiana, muito obrigado por essa prazerosa conversa que tivemos aqui. Seja muito bem-vinda de volta ao Brasil. Eu tenho certeza que você vai colaborar muito conosco para esses avanços do entendimento global. Muito obrigado. Vai ser um prazer conversar com você mais uma vez. Prazer conversar com o senhor. Muito bom revê-lo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Olha, gente, essa conversa aqui com a Tatiana dá origem a muita desdobramento, né? Mas eu chamo a atenção de dois. Um, ela sublinhou mais uma vez
o tema da segurança alimentar, ligando à própria globalização da economia. Os países terão interesses mais fortes em se abastecerem, se garantirem, porque a segurança alimentar, eu já repeti várias vezes aqui, é um tema que não é só uma questão semântica. A segurança alimentar é garantia de estabilidade social e política dos países. O país com fome é um país em xeque. Então essa conversa com a Tatiana é muito importante, ela vai ser muito relevante para nós daqui para frente, chegando ao Brasil para trabalhar com esse tema. Mas eu queria tratar um outro tema com você nesse momento muito rápido, e que é o seguinte: a questão da segurança alimentar dá uma dimensão ao alimento, óbvio, que a guerra potencializou. O tema alimento é absolutamente indispensável ser tratado. Não é agricultura, não é tratar de agronegócio, agricultura, competição, é alimento. O que aproxima a cidade do campo em relação ao plano rural é o alimento. O que eu produzo, a cidade consome, mas o alimento é o hífen, é o tracinho da cidade do campo que une os dois segmentos. Então eu penso que é preciso aproveitar esse momento agora de disputa eleitoral no país, levar aos candidatos essa ideia, tratar o alimento como um tema da humanidade, tão importante quanto energia, por exemplo, como mudança climática. São temas que afetam as pessoas do mundo inteiro, em qualquer rincão do planeta, agrícola, rural, urbano, o que for. Então, eu penso que nós precisamos dar um upgrade ao tratamento da agricultura. Vou tratar a agricultura, a pecuária, até alimento, que é o resultado da agricultura e interessa aos dois, ao produtor e ao consumidor. Afinal, você pode ficar uma semana sem televisão, sem andar de automóvel, mas vai ficar uma semana sem se alimentar. Então, o alimento é, no mínimo, tão importante quanto a energia, quanto a mudança climática, mas talvez mais. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.